Pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês da promoção exclusiva e imperdível que tá rolando na loja aqui para você. Utilize o cupom RECANTO10 para ganhar 10% de desconto em toda a loja. Corre que é uma promoção exclusiva para inscritos do canal. É imperdível, galera. Os preços estão incríveis e é por tempo limitado. Então corre lá para não perder sua chance. Pessoal, hoje eu lhes trago o caso chocante e bizarro que chocou o Japão e o mundo. Um caso perturbador e brutal que permanece sem solução até os dias de hoje. O caso do assassinato de uma família em Setagaya. Mas antes eu quero pedir que você, por favor, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e também comente aqui para deixar o seu feedback, para ajudar na evidência do canal dentro do YouTube. Mas sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Esse é um caso bizarro que permanece sem solução, mas que eu vou trazer aqui algumas informações inéditas, graças à ajuda aí do meu brother, o Kiro, que consegue informações direto da internet japonesa. Então eu vou estar trazendo as mais novas atualizações do caso, que já está em aberto aí há mais de 20 anos, e incluiu FBI e Interpol ao lado da polícia japonesa nessas investigações. Mas vamos direto ao ponto, sem mais delongas. Perto da virada do século, lá nos anos 2000, muitas pessoas estavam com aquele bug do milênio, né? Estavam com aquele medo que esse bug fosse algo que realmente acabasse com a humanidade e coisa assim. Mas a verdade é que no dia da virada mesmo, boa parte da população estava preocupada mesmo em curtir com seus familiares, com seus amados. E esse foi o caso da família que morava nesse bairro de Setagaya, que era a família Miyazawa. Perdoem aí qualquer erro de pronúncia, vocês sabem que nomes japoneses são nomes difíceis, mas eu vou fazer o meu melhor. Essa família ela já morava há 10 anos em um duplex, e era uma família composta por 4 pessoas. Mikio, o pai e chefe da família, que trabalhava na Interbrand, uma empresa. E ele também tinha a esposa, né, que é a Yasuko, que ela cuidava principalmente dos seus 2 filhos, uma garotinha de 8 e um menino de 6, que eram Nina e Rei, respectivamente. E ela era professora também, mas o principal dela era trabalhar como dona de casa mesmo. E nas horas vagas ela dava aulas. E eles residiam nessa casa há 10 anos, como eu falei. E eles estavam planejando se mudar, porque a cidade lá na região estava se expandindo muito e tal. Então eles tinham sim planos de se mudar no ano seguinte, nos anos 2000, antes mesmo do mês de fevereiro. Então eles já estavam a fim de realmente se mudar logo. E sem saber, cara, eles estavam sendo perseguidos por um assassino cruel. 5 dias antes, Yasuko reclamou que havia um carro estacionado em frente à casa, como se fosse alguém observando eles. 3 dias antes do crime, um homem foi testemunhado vagando pela casa, e mais tarde esse mesmo homem passeava frequentemente pela casa deles. Ou seja, eles estavam ali já sendo perseguidos há um bom tempo. Provavelmente até antes desses 5 dias o cara já estava de olho na rotina da casa. Porque vocês sabem, esses criminosos eles vão analisar bem a rotina da família e tal, para ver qual é o melhor horário para poder atacar. E esse homem foi visto inclusive discutindo com o chefe da família, no mesmo dia em que mais tarde eles foram assassinados. Antes disso, era um dia normal de dezembro, né, naquela mesma noite. A Nina estava com a avó do vizinho assistindo TV. Então o Mikio ele vai lá e lê um e-mail ao exato horário de 10 horas e 38 minutos da noite. E nesse e-mail tinha uma proteção por senha, ou seja, ele teve que abrir pessoalmente esse e-mail, não foi alguém que abriu para ele. Ele sabia a senha e ele abriu. E esse e-mail foi a última vez que o Mikio e a família Miyazawa conseguiram interagir com o mundo exterior. Não se sabe ao certo, né, como que esse assassino chegou à casa deles. Mas a janela do segundo andar foi exposta para o parque que tinha atrás da casa. Então provavelmente um homem ágil e atlético conseguiria subir ali facilmente. Então assim, se estipula que foi assim que o cara conseguiu invadir a casa. Chegando agora na parte onde o crime efetivamente foi concluído. Depois de invadir a casa, é presumido que o assassino entrou primeiro no quarto de Rei, o garotinho mais novo, e tirou a vida dele ali mesmo. A hora exata não é certa, mas estima-se que foi ali pelas 11 horas, pouco depois do pai estar lá fazendo leitura de e-mails. Presume-se então que Mikio foi o segundo, não se sabe ao certo, né, se ele foi o segundo, mas o Mikio ofereceu resistência, houve luta corporal. A lâmina que foi usada para acabar com ele foi quebrada durante a luta corporal, e Mikio então foi jogado para o fundo das escadas. E os parentes dos Miyazawa, que moravam do lado, ouviram esse barulho da queda. O pessoal não suspeitou que tinha alguém ali dentro causando mal para a família, visto que antes não tinha tido nenhum barulho e ninguém viu o cara entrar pela janela. No entanto, eles não verificaram esse barulho, né? Porque acharam que foi só o cara levando uma queda ou derrubando alguma coisa. E durante esse tempo, o assassino então foi até Yasuko, a esposa, e a filha Nina, que estavam no sótão lá vendo TV, né? Agora sozinhas. O assassino então se lançou sobre elas e as feriu antes de fugir para a cozinha. Durante esse tempo, Yasuko tentou tratar das feridas de sua filha e, como ela podia ter imaginado, o assassino ele foi embora, ele não estava mais lá.
Então, no entanto, seria inútil também tentar salvar a filha, porque por mais que aparentemente ele tivesse ido embora, ele voltou e foi lá e esfaqueou as duas. Então, o assassino ele foi lá, tratou de seus próprios ferimentos, enquanto isso, a Mikio tentava lutar com ele, mas não teve chance. Após esses brutais crimes acontecerem, aconteceu como se o assassino quisesse ofender a família. Isso faz a gente entender que talvez seja alguém que tenha ressentimentos, porque ele vagou pela casa dos Miyazawa por mais de 10 horas, oferecendo chá, melão e sorvete a si mesmo. Ele comeu, bebeu e aproveitou da casa depois de ter tirado a vida da família. Ele agiu como se aquilo ali fosse a casa dele, o que faz com que a gente pense, será que esse cara era alguém que tinha rixa? Porque esse é um crime que mostra que tem algum tipo de ódio, algum tipo de rivalidade envolvida. E há evidências que, inclusive, o cara usou o computador para comprar ingressos para um show. E depois disso, acredite ou não, ele ainda tirou uma soneca no sofá. Em algum ponto, então, nessa estadia de 10 horas, o assassino então desligou o telefone da família e foi assim que os corpos foram descobertos. A mãe de Yasuko ligou para perguntar sobre o barulho e tal, e para comentar um pouco sobre as comemorações de Ano Novo que eles planejavam fazer ali, agora que o ano tinha se iniciado, né? Mas infelizmente para a avó, ela viu que os planos foram destruídos, pois tragicamente sua família havia sido atacada algumas horas antes. Foi aí então que começou a investigação policial que envolveu várias e várias organizações de segurança do mundo. Depois de tentar ligar para a família, a avó foi até a casa, já que ela não teve resposta. Bateu na porta e até ali nada. Então depois de um tempo ela usou uma chave reserva que ela tinha, entrou na casa e então ela encontrou o Mikio, que havia sido jogado pela escada, agora esfaqueado. Então ela subiu as escadas e encontrou sua filha e neta naquele estado terrível, que eu não vou nem falar por causa das censuras da plataforma, mas vocês imaginam como estava o corpo delas. Yasuko e Nina, elas sofreram muito mais golpes de lâmina do que o Mikio. Mesmo o Mikio tendo lutado e ferido o assassino, né, no combate, o assassino não machucou tanto ele deu um golpe fatal ali, depois de jogá-lo da escada, e partiu para o ataque contra as duas mulheres, e machucou muito elas. O que mostra também a maldade dentro do coração desse cara. E por fim a avó encontrou então um filho mais novo também, já sem vida, ele que havia sido a primeira vítima, né? Provavelmente também a mais revoltante, né? Duas crianças de 6 e 8 anos serem atacadas assim, não tem como você ouvir e não ficar indignado, né? Então a polícia, ela ficou até assustada, né, e surpresa com a quantidade de evidências que esse cara deixou, né? Ele não tentou esconder nada, ele realmente deixou ali tudo à vista. Não tentou esconder corpos e nem nada, né? Então estima-se, né, como eu falei, que tudo começou às 11 horas e às 11h30 Mikio teria sido assassinado. A avó mencionou o ponto importante de que todas as portas estavam trancadas, o que mostra que provavelmente foi realmente aquela janela do banheiro que foi o local por onde esse cara entrou. E é comprovado então pela quantidade também de sangue deixado pela casa, né? Porque se o assassino saísse pela frente, teria muitas manchas, né, cara, pela porta, pelo chão. Então foi daí que a polícia começou a trabalhar com as hipóteses e tal e investigar. E curiosamente, o assassino ele foi embora sem tirar nada. Ele pegou apenas umas roupas esportivas e 150 mil ienes, que lá na moeda do Japão não é tanto, apesar desse valor que pra gente pode parecer estranho. Se vocês converterem aí, não é tanta coisa, não. Especialmente para um cara que invadiu uma casa e supostamente iria levar alguma coisa com ele, né? Então haviam também evidências que ele pegou, que ele passou por quase tudo na casa. Então o que ele fez também, ele deixou evidências a si mesmo. Ele simplesmente usou o banheiro e deixou tudo sujo, ele deixou sangue, impressões digitais e o mais surpreendente, ele largou todas as roupas dele na casa e levou as roupas esportivas do Mikio pra ele. A gente tá começando a ver que o cara realmente é maluco, né? Uma pessoa normal não faria isso. Então eles veem que tem laços potenciais com a Europa, Coreia e a América, então rapidamente a polícia age para tentar bloquear a chegada do assassino a alguma dessas regiões. No entanto, o assassino aparentemente já estava longe, e muito longe. 6 horas depois disso, então, um homem lá na casa dos 30 anos e tal, entrou no centro médico de Tóquio, né, com um ferimento exposto, né, a mão dele estava machucada e estava com uma fratura exposta. E essa ferida foi provavelmente a ferida que o assassino tentou tratar no sótão da casa dos Miyazawa. Com isso, o assassino deveria ter sido pego em flagrante. No entanto, ele não deu o seu nome no centro médico. Então, o que aconteceu foi que ninguém tem identificação de quem foi esse cara que passou lá. Então, por causa disso, o assassino conseguiu escapar sem problemas. Mesmo com todas as evidências de DNA que a polícia tinha contra ele, eles não têm evidências, né? Eles não têm ninguém pra... Na verdade, eles têm evidências, mas eles não têm ninguém pra apontar como culpado desse crime, né? Porque não tem um nome que tá ali no banco de dados pra comparar. Então, eles não têm nenhum tipo de correspondência, nenhum tipo de nada que prove quem é aquele cara. Eles sabem que ele existe, eles sabem que é o culpado. Mas quem é esse maluco, né? Ninguém sabe. E ele não tem ficha criminal, por incrível que pareça. Mesmo com toda a meticulosidade que ele usou,
a gente viu que ele não teve cuidado nenhum pós cometer as atrocidades. Ele, depois de cometer os crimes, ele não teve cuidado nenhum. Então, assim, entrou FBI, Interpol, várias agências privadas e públicas de segurança, detetives e tal. Estima-se que mais de 250 mil detetives passaram pelo caso. Entre eles de polícia, FBI, Interpol e outras organizações, assim como detetives privados contratados por parentes. O que mostra que realmente não tem como, cara, não tem como assim explicar o que é que aconteceu nesse crime. Para vocês terem uma ideia, já vão fazer 22 anos que isso aconteceu, esse ano completa isso. 250 mil detetives e já tem uma recompensa de 20 milhões de ienes pela cabeça do cara, para ele ser encontrado em qualquer país que seja. E mesmo assim a polícia de Tóquio já fez panfletos em chinês, inglês, coreano, japonês nativo, e mesmo assim ninguém consegue encontrar esse cara. Atualmente, né, até agora esse ano de 2022, essa informação exclusiva que eu tinha para vocês, tem 25 detetives ativos que ainda estão investigando esse caso. E cara, simplesmente esse caso é um mistério. A gente conhece vários casos japoneses bizarros, como o Nevada-tan, o caso de Sekakibara Seito, que se vocês quiserem eu trago aqui no canal, e vários outros, né? Vários outros casos de psicopatas malucos, assim, bizarros que acontecem lá no Japão. E como vocês podem ver, quase todos eles têm uma solução, mesmo que ela seja escondida do público, como é o caso do Sekakibara Seito, que o nome real dele sempre foi ocultado. E mesmo assim ainda descobriram um tempo depois, né? Vazaram fotos dele e tudo. Eu acredito, assim, a minha hipótese, né, eu bancando detetive amador aqui, eu tenho pra mim que esse cara tem algum tipo de rixa, porque pelo que deu pra entender no caso, as pessoas falam que já viram ele discutindo com o Mikio, que ele já tinha invadido a casa deles antes, quando não tinha ninguém pra ficar estudando a casa. Então acho que esse cara, ou ele era maluco e pegou raiva deles, ou ele já conhecia eles e tinha essa raiva também já. Então assim, tem alguma coisa aí, cara. Eu espero muito que esse crime seja resolvido. Vocês podem ter certeza absoluta que quando for resolvido, eu vou trazer pra vocês. E qualquer notícia eu vou trazer pra vocês. E eu tô torcendo, cara, pra que isso seja resolvido. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero agradecer mais uma vez ao Kiro, que arranjou aí esse roteiro pra mim, porque ele pesquisa direto da internet japonesa. E eu também quero agradecer a você que assistiu até o final do vídeo, esse caso tão brutal. Espero que você tenha gostado. Peço que você deixe seu comentário aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Se cuidem e até o próximo vídeo.